O professor e advogado Edson Freitas de Siqueira fez palestra sobre a situação tributária no Brasil. O senhor, como um dos grandes empresários que o Uberlândia tem, como é que o senhor vê essa carga tributária que hoje é imposta pelo governo? Ela dificulta ou inviabiliza as empresas? As duas coisas, ela dificulta e inviabiliza a empresa. Essa carga tributária há muito tempo que ela é uma carga insuportável. O governo fez com que hoje os empresários, lamentavelmente, para sobreviver, tem que sonegar. Eu não acredito que existe nenhuma empresa nesse país, micro, pequena e média empresa, que suporta a nossa carga tributária. Já é de conhecimento de todos o tamanho da nossa carga. É impraticável você manter uma empresa. Hoje a dificuldade que você tem para pagar os impostos, ela está inviabilizando. Nós temos uma quantidade hoje, se não me engano, são 63 impostos. E você não sabe se hoje você está 100% ou não, porque a quantidade de impostos que tem... Até para o contador é difícil de saber qual é o imposto que tal empresa tem que pagar. Nós não aguentamos mais essa situação. O senhor Rubens, o senhor foi inclusive secretário de governo de Uberlândia, o senhor esteve nas lideranças do estado de Minas Gerais. Como é que o senhor vê essa carga tributária que é atribuída hoje ao empresário? Olha, o Brasil hoje é um fato conteste aí, que a carga tributária nossa está hoje entre as mais altas do planeta. Ou seja, nós temos aí uma carga tributária acima do primeiro mundo e uns serviços mais ou menos equiparados a Bangladesh. Então há uma contradição muito grande sobre isso. E essa reforma tributária esboçada aí no final de 2003 realmente não atendeu em nada. É necessário que antes dessa reforma tributária também se processe uma reforma administrativa nesse país, para sabermos exatamente dimensionar o tamanho do Estado e sabermos quais os tipos de serviços que esse Estado pode prestar. O problema nosso, quando a gente analisa também, a gente vê aí um outro aspecto que é exatamente a nossa chamada reforma política, né? É necessário que os políticos deixem de vender, por exemplo, o seu voto, aquilo que a população concede a eles, certo, gratuitamente, em troca de certos benefícios. Não às vezes particulares, mas na colocação das emendas. E depois aprovam aí o que o executivo quer. E a carga tributária vai se somando aí num número infindável. Só que você tem uma ideia, em 1970, a carga tributária tinha uma participação de 22% sobre o produto interno bruto. Já em 2000, isso foi elevado para cerca de 32%. E agora, as informações não são precisas, mas há uma variação de opiniões que nós estamos entre 38% e 42%. Então, um número médio interessante seria ressaltar aí em torno de 40%. Para um contador conseguir administrar toda essa carga tributária e se manter atualizado hoje no Brasil? Poderia dizer que praticamente quase que impossível. Mas o contabilista ciente da sua responsabilidade tem procurado empenhar o máximo possível, tem feito um esforço quase que sobre-humano, tentando manter pelo menos o conhecimento em cima da legislação, que muda aí praticamente quase que de minuto em minuto, tentando aplicar aquilo de imediato. Aquilo que o empresário possa sofrer uma punição, uma multa, ele tem procurado atender dentro daquele princípio. Inclusive a exigência de remessa de guias, de arquivo magnético, tem cumprido dentro do prazo. Só que, ao invés de simplificar, complicaram um pouco mais, dificultaram. Programas, às vezes, de remessa têm dado de dificuldade, não consegue, às vezes, acesso. Mas eu entendo que a classe contábil, não só de Uberlândia, mas a classe contábil brasileira, tem cumprido fielmente o seu trabalho. Doutor Edson, como é que o senhor vê hoje a situação do empresário no Brasil? Olha, a situação hoje é bastante delicada.
devemos considerar esse aspecto a partir do pressuposto de que o trabalho é o maior valor da sociedade, que o empreendedor é a figura empresário que geralmente gera os empregos em todo tipo de economia do mundo. Nós já vivemos, inclusive, verificar que em países comunistas onde houve estatização, a ação estatal para gerar emprego não foi suficiente. As economias todas que estavam voltadas para essa ação estatal de criação de emprego, como a Rússia e a China como grandes expoentes, voltaram atrás e tiveram que se curvar à figura do empreendedor. Então, quem é o empreendedor? O empreendedor é o empresário. No Brasil, hoje, existe um desrespeito extremamente significativo em relação a essa classe, ao ponto de, com ações políticas nos últimos anos, se fazer com que a sociedade veja o empresário não como um empreendedor, não como um gerador de empregos, não como o verdadeiro batalhador do principal valor da sociedade, que é o trabalho, mas sim um inimigo. Nós estamos verificando que a forma como estão sendo postas a ação fiscal e até, de certa forma, a mídia tem deixado acontecer, até porque não tem como interpretar, já que a sociedade também não consegue interpretar essa ação política, nós estamos colocando o empresário do lado oposto do trabalho. A questão toda é de natureza ética. Qual é o elemento ético fundamental que nos distingue? No Brasil, nós pagamos impostos antes de receber. Então não vai haver reforma fiscal, nem mudança de relacionamento com os empresários e nem respeito ao cidadão contribuinte, enquanto não se mudar esse pressuposto ético. No Brasil se cobra impostos antes que a gente receba. O empresário hoje monta o seu negócio, ele compra... Vamos tirar a figura do empresário para chegar perto do povo. Eu sou um pipoqueiro. Eu compro a minha carrocinha de pipoca, eu vou pagar IPI, COFINS, ICMS, e se tiver alguma coisa importada da minha carrocinha, que hoje é muito comum nas produtos importados, imposto de importação. Eu vou comprar ali a salsicha para começar a vender daqui a um mês, mais ou menos. Vou encomendar a salsicha, vou pagar IPI, ICMS, PIS, COFINS, e não vendi um cachorro quente ainda. Vamos trabalhar, mas o meu cachorro quente vai ser grande, vou trabalhar com cartão de crédito, porque as pessoas estão com medo de andar com dinheiro, e eu vou precisar de um ajudante para trabalhar no turno da noite. Daí eu contato meu primeiro empregado, antes de começar a montar o meu negócio, faço contato com a empresa de cartão de crédito e descubro o seguinte: eu já estou ameaçado, sob pena de prisão, de pagar INSS empregado, imposto de renda na fonte, antes de ter recebido um tostão. Quer dizer, estou sofrendo, está havendo a tributação sobre o trabalho. Como eu falei, senhores, a filosofia fiscal brasileira é contrária ao crescimento, para tributa o trabalho, e não a renda disponível para comprar o resultado do trabalho. Então, eu estou montando a minha carrocinha, já estou sob pena de prisão, sendo ameaçado a pagar alguns impostos, estou montando meu negócio, não comecei a faturar, estou pagando sérios impostos, daí eu faço as minhas primeiras vendas, um mês depois de ter organizado a minha carrocinha, nós fugimos da figura do grande empresário, dominador, que tentam vender essa imagem errada do empresário brasileiro, ao ponto que se você faz um grande projeto, você passa a ser perseguido, se você tem grande destaque, você passa a ser perseguido, se você tem grande liderança empresarial, você passa a ser perseguido, se tem verificado, nós já tivemos líderes da Fiesp sendo perseguidos em processos criminais, na região sul, no Nordeste, e isso é bem normal de acontecer. Então, voltamos ao pipoqueiro para fugir dessa falsa imagem que se criou do empresário. Então, ele vende, os primeiros cachorros-quentes são com cartão de crédito. E ele emitiu o cupomzinho fiscal, que é um pipoqueiro honesto, ou um cachorreiro honesto, O primeiro cupomzinho fiscal, ele está devendo PIS, COFINS e ICMS, que tem que vencer no dia 10 e vai receber 45 dias depois do cartão de crédito. Então, se ele não paga, ele sofre multas ilegais de até 200%. Se ele, pelo medo de não pagar para esperar até receber, ele deixa de declarar que vendeu o cachorrinho ou a pipoquinha, ele é sonegador, daí pode ser preso. E se ele não paga sobre o salário do funcionário, aqueles encargos todos, porque não recebeu o dinheirinho do cartão de crédito, ele também vai ser preso por sonegação. Então, vejam bem, não existe ética nesse relacionamento da ação fiscal.